Meus amados irmãos, nós estamos caminhando, né, ao longo dessa série de sermões, e chegamos hoje no 8º mandamento dos 10, apenas 2 para a gente concluir, mas chegamos hoje ao 8º mandamento. E nesse mandamento, irmãos, nós entramos, vamos assim dizer, propriamente dito, no finalzinho dele, como a gente vem falando, né, em todas as séries anteriores, nós chegamos no ponto onde aqui fala da nossa relação com os bens, aqui fala da nossa relação com as coisas. Primeiro a nossa relação com Deus, depois a nossa relação com o nosso semelhante, o próximo, a começar da nossa família, e agora a relação com as coisas, os bens materiais, e também com as pessoas a partir dos bens materiais, e também a nossa relação com Deus a partir dos bens materiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui não é puramente a minha relação com os bens materiais, mas diz respeito também à minha relação com o outro e a minha relação com Deus a partir da perspectiva dos bens materiais. Porque não furtarás não é apenas algo que diz respeito a um aspecto material, mas também diz respeito muito da minha relação com pessoas, relação com Deus, relação com o mundo ao meu redor. E é exatamente nesse aspecto, irmãos, deste mandamento, né, esse pecado, ele nasce, o pecado, né, do furtar, assim como o último, também no verso 17, que a gente vai chegar mais adiante, ele nasce exatamente da cobiça, da inveja, da vaidade, do orgulho, da ambição. Então, o furtar, o roubar, ele é um resultado de um coração caído, de um coração distante de Deus, de uma natureza pecaminosa, egoísta, invejosa, vaidosa, ambiciosa e orgulhosa. E aqui nesse verso, irmãos, ou neste mandamento, melhor dizendo, o Senhor Deus diz ao seu povo, diz, não só a Israel, mas a partir de Israel, mas para toda a humanidade, é o padrão de Deus, é o padrão do Criador, é o padrão do Senhor para a criatura, para os homens. Não se discute isso, não se discute. É o Senhor de toda a terra, o Deus que criou todas as coisas, o santo e o justo, que determina o padrão da humanidade, que determina o padrão de certo e errado. Ele é a régua, ele é a justiça, não é? Ele é o modelo, é ele que determina, e em sua palavra ele nos diz, quando se revela por meio do povo de Israel para o mundo todo, não furtem. E furtar, como você já sabe, é tomar algo que não pertence a você, é apropriar-se de algo que não é seu, é tomar algo que não é seu por conta do que acabamos de dizer, pela ambição, pela inveja, pela vaidade, pelo orgulho. Apropriar-se ilegalmente, né, do que pertence a outra pessoa. É interessante, irmãos, que esse mandamento, como os demais que a gente tem visto, né, que a gente vem caminhando neles, é interessante que ele também é abrangente. A gente às vezes quando lê e diz assim, ufa, estou fora desse aqui, mas a coisa não é tão simples como a gente parece, né, como parece. A gente lê, né, como foi, não adulterarás, e diz, estou fora. A gente olha aqui, não furtarás, oxe, misericórdia, estou fora desse aqui. Esse aqui também não tenho dificuldade. Mas a gente percebe que a coisa é muito mais abrangente e vai muito além do que pensamos de forma apressada. Por isso que a gente precisa pensar, entender, meditar, compreender as nuances, compreender os desdobramentos, compreender até onde esse mandamento toca. Porque a primeiro ver a gente pensa logo o assalto, a gente pensa logo o arrombamento, o golpe, o estelionatário, 171, né? E de fato isso, a gente pensa logo no corrupto, no político, né? A gente pensa logo, de fato, tudo isso é roubo, é furto, mas nós partimos logo para esse aspecto e esquecemos de coisas pequenas, de coisas do cotidiano das pessoas, de coisas menores, que muitas vezes passam desapercebidas dos nossos olhos, mas que também constituem uma quebra do 8º mandamento. A desonestidade que toma conta dos nossos dias, como eu falei anteriormente, irmãos,
obviamente, desde o princípio do mundo caído, esse mal já opera e já impera. Mas o que nós percebemos é que quanto mais o mundo evolui, entre aspas, no que diz respeito à tecnologia, ciência e conhecimento, quanto mais o mundo caminha à frente, nós percebemos uma degradação, nós percebemos uma sociedade evoluída cada vez mais deplorável, uma sociedade cada vez mais imoral, uma sociedade cada vez mais desonesta, uma sociedade cada vez mais perversa. Deveria ser o contrário, visto que a razão, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a filosofia, não é? Os homens intelectuais que deveriam evoluir, na verdade a gente percebe que nós nos comportamos de forma tão bárbara, né? De forma tão vil, quanto os homens que nós considerávamos arcaicos. Por quê, pastor? Porque a natureza humana sempre foi natureza humana. O que nos separa é apenas o ponto no tempo. Estamos no século 21, no mundo pós-moderno, mas o homem caído continua sendo homem caído. O homem do pecado continua sendo homem do pecado. O homem continua sendo desonesto. E cada vez isso tem se agravado. Por quê? Porque a Bíblia assim o diz. O Senhor, usando o apóstolo Paulo, diz isso a Timóteo: nos últimos dias, os homens serão arrogantes, blasfemos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, desonestos. Então esta natureza pecaminosa só tem se agravado, e esse mandamento toca profundamente a nossa sociedade. Esse mandamento toca, irmãos, a nossa realidade. E como eu falei, a desonestidade está presente no trabalho, a desonestidade, o roubo está presente nas relações comerciais, é a obtenção de ganho, não é? Obtenção de lucro pela perda dos outros, optar pela vantagem em detrimento daquilo que é justo, ou seja, entre o justo e entre a vantagem, eu fico com a vantagem. Mas isso não é certo, mas é vantajoso para mim. Mas isso não é correto, isso não é justo, não importa. Todo dia, já viu esse ditado, né? Que às vezes a gente, né, aprende, mas ele é carnal e pecaminoso. Todo dia sai um esperto e um besta de casa. Não é assim? Você escuta, todo dia sai um sabido e um besta. Você é o sabido. Você nem é para ser sabido, nem para ser o besta. Você é para ser justo, honesto, correto. Sabido para tirar vantagem em cima dos outros, isso não é sabedoria, isso é perversidade. Nem tampouco ser besta e se deixar enganar pelos outros, isso é tolice. Mas nós devemos, irmãos, ter muito cuidado, porque isso é o que permeia a nossa sociedade. Então, o desejo desenfreado de obter ganho, e o ganho pela perda dos outros. Ah, pastor, mas de certa forma o mundo capitalista é assim. Calma aí, alto lá, essa percepção errada. Os negócios são assim, para uns ganharem, outros perdem. Não é bem desse jeito. Não é assim que deve funcionar. A relação trabalhista, a relação comercial, ela deve ser equilibrada. Claro que quem vende tem lucro, mas o lucro deve ser honesto, o lucro deve ser correto, deve ser proporcional, pelo bem, pelo serviço que você está prestando. E é algo que é bom para ambos os lados, é bom para quem compra e é bom para quem vende, é bom para quem paga e é bom para quem presta o serviço, é bom para o empresário, é bom para o trabalhador. O equilíbrio é uma mão de via dupla, não de eu tenho que obter vantagem, eu tenho que ter o lucro, eu tenho que ganhar em cima do prejuízo dos outros. Não é o tema, né, da mensagem, nem tampouco quero falar sobre isso, mas é o problema do jogo de azar. Por que ele é condenável? Porque o seu ganho se dá no prejuízo dos outros. Ah, mas quem joga sabe dos riscos, não interessa. Mas a vitória de um diz respeito necessariamente ao prejuízo dos outros. O ganho de um virá pelo prejuízo alheio, e de muitos perdem, muitos, né, têm prejuízo para que um ou dois ganhem alguma coisa. Isso não é justo. Por isso que a Bíblia nos recomenda trabalhar, ganhar de forma honesta, correta. Mas nós não vamos entrar nesse aspecto. Então, irmãos,
a desonestidade nas relações da nossa sociedade. Esse mandamento vai tocar o dia a dia, muito mais do que a gente imagina. Essa sociedade corrupta, e a gente vê isso nos noticiários, né, nas reportagens, nós vemos isso na política, nós vemos isso nos tribunais de justiça, nós vemos isso nos órgãos públicos, onde se você, né, não pagar, se você, infelizmente uma realidade, né, se o agente, se o prestador de serviço não for o famoso faz-me rir, não funciona. Corrupção, isso nos afeta. Desonestidade normatiza tanto a coisa, esse comportamento corrupto normatiza tanto as coisas, que a gente termina nem percebendo que elas estão no nosso dia a dia. Coisas pecaminosas. E aí muitos vão dizer, mas eu nunca roubei, eu nunca tirei nada de ninguém, nunca entrei numa loja, nunca tirei nada da casa de ninguém. A gente pode nunca ter chegado nesse extremo, ou nessa ação que tem um desdobramento, que tem um efeito, né, que tem uma consequência mais grave, que tem uma consequência mais séria, judicialmente, moralmente, socialmente, é verdade, daquele que pega uma arma e toma o bem de alguém, toma o carro de alguém, o celular de alguém, que invade a casa de outra pessoa, é verdade. O impacto disso, o desdobramento disso, o efeito social disso, penal, judicial, é muito maior. Não estou querendo dizer aqui, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que não importa a atitude, tem as suas dimensões, mas até as coisas mínimas do dia a dia também constituem-se roubo, segundo a palavra de Deus, o mandamento de Deus. E aí muitos vão responder, se a gente fizer uma pesquisa, mas eu nunca furtei nada de ninguém. Mas quando a gente olha as nossas atitudes, muitas vezes são desonestas. E principalmente, eu digo isso à sociedade de um modo geral, e principalmente nós brasileiros. É vergonhoso o que vou dizer aqui, e eu estou nesse pacote, não porque eu e você faz isso, mas porque é o nosso povo. O brasileiro é conhecido no mundo pelo quê? Desonestidade. Em muitos países do mundo, né, eu nunca tive a oportunidade de sair do Brasil, ainda não, Deus me permita um dia, mas quem já fez isso e conhece pessoas, brasileira, a turma já fica, cuidado. Por quê? Porque é a fama do brasileiro, povo alegre, um povo bacana, é verdade sim, mas também um povo desonesto. É o famoso jeitinho brasileiro. É a famosa malandragem. Tem que ser malandro. O mundo é dos mais espertos. Você tem que ser vivo. Você tem que tirar vantagem, né? E a gente já ensina isso desde pequeno às crianças. Deixa de ser besta. O mundo é dos mais espertos. Tem que ter um pouquinho da malandragem. Normatizou a desonestidade. E aí a gente reclama dos nossos políticos. E reclamamos com razão, não tiro a razão. Mas paramos para pensar um pouco. Eles nada mais são do que o nosso reflexo. Quem os coloca no poder? Somos nós. Quem são os políticos? Alienígenas? Extraterrestres? Não. Conterrâneos nossos. Cidadãos até então como nós. Gente da gente. Que chegou ao poder para fazer o quê? Tirar vantagem. Por quê? Porque todo mundo quer uma oportunidade dessa também. Ele chegou e está fazendo a parte dele. Nós reclamamos da política e devemos, mas muitas vezes não fazemos esse olhar crítico. Reclamamos como se aquilo fosse algo incomum da nossa realidade, mas percebemos que a política reflete. A política é um retrato da sociedade, da empresa, do ônibus, da rua, do comércio, do negócio, da indústria. Nós somos uma sociedade, e eu não estou aqui falando de A, de B, de C, mas de um modo geral, que sabemos, o cara é corrupto, mas eu vou votar nele.
Ele roubou, mas eu vou votar nele. Responde processos, mas eu voto nele. Irmãos, em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, temos inúmeros exemplos. E na nossa realidade a agenda é farta, não vou nem citar o nome, mas se a gente cite o nome de um político corrupto, você vai ter muitos aí, e que ainda hoje estão no poder, se perpetuam, mas a gente diz assim, ele rouba, mas faz, não é assim? Rouba, mas faz. Por quê? Normal. Nos acostumamos com isso, faz parte do nosso dia a dia, faz parte dessa sociedade desonesta. E isso aos olhos de Deus é abominação. E aí choramos, e aí lamentamos, e aí sofremos os efeitos, mas de males que estão presentes no nosso dia a dia, irmãos. Como diz a Bíblia, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Falo da minha realidade, falo da sua, Brasil, mas isso não é só aqui, uma proporção maior ou menor, mas isso é lá fora também, a corrupção generalizada. Mas, pastor, isso está na política e nós vemos claramente, isso está nos tribunais e nós vemos claramente juízes desonestos que recebem propinas, que julgam a causa de acordo com seus interesses, juízes que julgam a causa de acordo com os escritórios de advocacia, onde no final das contas ele é o dono e tem laranja tomando conta dos interesses, cada um desvirtuando, cada um buscando o seu interesse, cada um surrupiando, cada um tirando vantagem, cada um sendo corrupto. O importante, o propósito é cada um faça a sua parte, tire a sua vantagem, garanta a sua bolacha. E de fato, mas como eu falei, isso também está presente lá na empresa, lá no ambiente de trabalho, o trabalhador que preenche o cartão de ponto de forma irregular, para acumular hora extra que não tem. O trabalhador que subtrai materiais do trabalho, que tira aquilo que não é seu. Dos pequenos desvios, das comissões, todo mundo faz. É o extra. Do agente que nos para num trânsito e diz, veja o que você pode fazer por mim, para eu poder lhe liberar. Do atendimento, quando você chega no órgão público e veja o que você pode fazer. Mas também está lá dentro da indústria, da empresa, dentro daquele que negocia, dentro daquele que vende, dentro daquele que faz suas transações, e diz assim, é o extra, é a minha comissão, é os pequenos desvios, que a gente nem percebe, nem contabiliza, mas é desonestidade, é furto, isso é pecado. É o consumo na loja. Um dia desse eu dando aula no discipulado, digo que isso é mais comum, quem nunca entrou no supermercado, ou numa loja americana e vê o povo comendo chocolate, batata frita lá dentro, saindo sem pagar. É vergonhoso, mas é uma verdade. Estou lá fazendo as minhas compras e vou comendo e está lá o caixa de som. Senhores clientes, pedimos que não abriam as embalagens dentro da loja. Mas não importa. A voz está dizendo, mas a pessoa está lá consumindo. E faz isso tranquilamente. Diz assim, eu vou pagar. Mentira. Bota no carro, mas no terceiro ou quarto corredor, joga fora. Isso está mais próximo de nós do que a gente imagina. Pergunto eu, é meu? Não. Passará a ser meu quando eu passar do caixa para frente. Paguei, agora é meu. Eu rasgo, eu como, jogo fora, eu dou para quem eu quiser. Mas até lá não é meu, é da loja. Então, usufruir, consumir é furto. E quantas pessoas estão se corrompendo por uma barra de chocolate, por um pacote de salgadinho, uma água mineral. Espera,
paga primeiro, ou então lá na fila do caixa, você consome na frente do caixa. Minha filha, pague aqui, por favor, passa logo aqui que eu vou consumir isso aqui, que eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero beber essa água, passa logo aqui. Seja honesto, precisamos ser. É essa a realidade de uma sociedade que surrupia a energia elétrica, a água lá no canozinho lá, que tem um negocinho, um sensorzinho lá, que faz contar o relógio diferente do que deveria ser. A sociedade que se vê uma carteira ou achar uma bolsa, vê logo o que tem dentro, só devolve os documentos. Achou um celular, tira o chip. Há muito tempo atrás eu já vivenciei uma experiência dessa, irmão. Achei um celular na rua, e uma pessoa junto de mim, um crente, um irmão, tira o chip, tira o chip, tira o chip. Depois a ficha dele caiu do que ele estava falando. Eu estou brincando. E aí eu fiz de conta que, eu sei disso, você está brincando. Não é meu. Achado não é roubado. Mas o que você achou, dá para devolver? Devolve, é um celular, liga, procura ver na agenda, né? Procura entrar em contato, é uma carteira, não importa quanto tem dentro, é alguém que perdeu, tem um documento, tem como você encontrar, devolve, rapaz. Mas está lá, e isso é comum, só devolve os documentos, só devolve isso. Veja como a questão é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, irmãos. Isso está no cotidiano nosso. A passagem do ônibus, né? E aí não pagar, na minha época, não sei se isso tem mais hoje, né? Mas pular a catraca e comer a passagem, tem ainda? Pula a catraca, faz o rolo com o cobrador. Pronto. Entra no comércio e pega aquilo que não é seu. Isso são atitudes, irmãos, que estão no nosso dia a dia. A gente até ri. Seria cômico se não fosse trágico. Mas a gente ri das nossas próprias mazelas. Quando eu digo a gente, irmão, não é que você faça ou que eu faça. Mas quando eu digo a gente, é a nossa sociedade. É o mundo à nossa volta. E a gente diz, meu Deus, como nós somos desonestos. Quando a gente faz um olhar crítico, é por isso que eu digo, né, quando a gente olha para os mandamentos, a gente olha para a palavra de Deus, a gente se constrange. Porque a gente olha e diz, Senhor, tem misericórdia. Como nós somos um povo desonesto. Como nós nos perdemos por coisas miúdas. Receptação. Que é isso, pastor? Nome difícil, vou lhe explicar. O que é receptação? Você está comprando um bem, procedência duvidosa. E por que está comprando? Rapaz, eu vou comprar um celular ali, um rolo. Que rolo é esse, irmão? Mas tá bom demais o preço. Qual a origem daquele aparelho? Tem nota fiscal? Tem como a pessoa comprovar que aquele aparelho é dele? Não tem. Por que eu vou comprar? Às vezes a gente sabe que aquilo ali é de procedência procedência errada. A pessoa está vendendo aquilo, tirou de dentro de casa, tirou de alguém para consumir. O problema é o dele. Ele está vendendo, eu vou comprar. E aí compra o aparelho, lá no meio da rua, vai lá na feira, que às vezes você já, batata, você diz, rapaz, isso aqui é rolo. Isso aqui é coisa desonesta, isso aqui essa pessoa está vendendo, isso aqui não procede. Na dúvida, não compra. Mas porque se for na loja é caro, se não pode comprar, não tenha. Agora, comprar de algo que você sabe, receptação, é comprar algo que muito provavelmente veio de um furto, conivente, criminalmente, judicialmente, você é passivo de prisão. Já conheci caso de pessoas que responderam judicialmente porque compraram um objeto, um bem, proveniente de roubo. Eu não sabia, não quer saber, a justiça vai dizer, o problema é o seu, você comprou, procurar saber, pedisse nota fiscal, pedisse alguma garantia que comprovasse que aquilo é daquela pessoa. É meu, está aqui a nota fiscal, eu comprei, é meu, estou vendendo.
não é? Comprei de fulano, está aqui, toda a garantia, alguém que realmente você confia. Mas se não é isso, mas eu não sabia, não tem desculpa diante das autoridades e também diante de Deus. Percebe como a coisa é muito mais abrangente do que a gente imagina? No comércio também a gente vê isso, as propagandas enganosas, a adulteração, o aumento abusivo de preço. Olhe, compra esse negócio que é bom demais, né? Não, você está querendo ganhar o lucro. É feito um negócio que sempre vai e volta, eu também já fui vítima desse negócio, quando novo, né? É aqueles marketing que você entra, que você, como diz, você tem um prejuízo e quer tirar o prejuízo botando outras pessoas, não é assim? Rapaz, o negócio é muito bom, dá muito dinheiro. Se fosse tão bom, estava todo mundo rico, né? Mas agora eu tenho que tirar o que eu investi, então eu tenho que tirar o meu prejuízo em cima dos outros. Rapaz, comprei esse negócio aqui, foi prejuízo. Vou me livrar logo disso, essa bomba chiando. Não estou dizendo que você não possa vender, comprou um bem, comprou algo. Seja honesto, isso aqui está com problema. Rapaz, isso aqui não tem muita garantia, não. Estou vendendo consciente, estou vendendo equipamento, estou vendendo um carro, estou vendendo uma casa, o problema é esse. Não maqueia, não. Não, maqueia aí, fica calado, não diz, né? Esconde o defeito, né? O vício, esconde para poder vender logo, empurra. Depois que vendeu, acabou-se, o outro que se vire. Um cristão, podemos ser assim. Seja sincero, seja claro, olha, o produto é esse. No comércio, faça de coisa correta, não faça propaganda enganosa, adulteração, o aumento abusivo de preço. Isso é um mal também dos nossos dias. Pastor, mas é a lei da oferta e da demanda. Mas a gente precisa ser honesto. Eu até comentava isso também, eu me lembro de alguns anos atrás, daquela crise que teve dos combustíveis, né? As greves, etc e tal, e aí, irmãos, os preços da coisa começou a disparar, os postos de gasolina superfaturaram o preço da gasolina, sem necessidade. Aquele estoque que estava lá, ele tinha comprado pelo preço antigo ainda. Mas o que ele faz? Vamos tirar vantagem em cima do prejuízo da população. Teve uma crise do gás, quem lembra da crise do gás? O preço do gás, os camaradas não tinham comprado. Não, olha, eu já estou comprando com um preço reajustado. O meu fornecedor me passou um aumento, eu tenho que passar para o meu cliente final. Ok, justifica. Mas às vezes não é isso. Você comprou pelo preço antigo, mas você diz assim, olha, aumenta abusivamente o preço. Claro que você tem que ter lucro, você está fazendo o papel de atravessador, você está vendendo. Faça isso, não tem problema. Agora, preços abusivos, extorquir, né? E aí, infelizmente, é uma realidade, é tirar vantagem da desgraça alheia. A população sofrendo, todo mundo numa crise, sobe o preço. Foi o que aconteceu naquela época. Brasileiros, não só brasileiros, mas o mundo todo, olha assim, mas os brasileiros principalmente. E aí nós pecamos com esse tipo de atitude. Quebramos, irmãos. Lutero, o reformador alemão, diz algo interessante quando comenta sobre esse mandamento. Ele diz que nós quebramos esse mandamento quando a gente tira vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte na pena, aliás, na perda dessa pessoa. Então, uma das formas de quebrar o oitavo mandamento é quando você tira vantagem de um próximo, de uma pessoa, né, em cima de um negócio que resulte numa perda, num prejuízo. Eu não estou falando de uma relação comercial onde você vende e tem lucro, isso é normal. Foi um bem, um serviço, um produto que ele comprou, mas é algo que você está vendendo que vai dar prejuízo, que é prejuízo para o outro, mas não importa se ele vai ter prejuízo, o que importa é que eu vou ter lucro. Então, atenção nas suas relações comerciais, atenção no seu comércio. Pastor, eu não sou comerciante não, nem loja eu tenho. Mas não é só o comerciante que tem a loja, somos nós também nas nossas relações comerciais, nas nossas relações, irmãos, comprando, vendendo, negociando. Passaram o troco errado para mim, eu vim com dinheiro a mais. Devolva, não é seu. Já ouvi relato do absurdo. Olha, irmão, Jesus entrou com providência. Fui comprar um negócio, deu dinheiro, e aí me passaram o troco e ainda veio dinheiro a mais. Glória a Deus, nada, rapaz.
Jesus faz assim. Como se Deus precisasse usar de desonestidade. Como Deus precisasse usar, né, de forma do prejuízo alheio para lhe dar vantagem. Se Deus quiser, Ele usa, toca no coração da pessoa, a pessoa, estou lhe dando, eu quero lhe dar, eu vou lhe... Deus faz. Deus usa quem quer. Agora Deus não vai usar de meios escusos, de desonestidade. O troco está errado, devolva. Olha, você passou o troco errado, não é isso que você me dá não. Eu sei, pastor, o senhor já vivenciou isso? Já. O senhor foi tentado? É claro, eu sou ser humano como você. Nessa hora, o inimigo logo se apresenta. Deixa de ser besta, rapaz. É ou não é? É. Que besteira, coisa pouca. Tu já perdeste em outros lugares. Quantas vezes já te enganaram? Agora é a tua vez de tirar vantagem. Vai falar isso, o inimigo vai dizer, que besteira. Fica com troca a mais. Mas são nessas pequenas coisas que a gente vai se perdendo, que a gente vai entristecendo o Espírito Santo. E aí você dizer, não, a natureza que está em mim, a natureza de Cristo, vai lá e dá testemunho. E aí muitas vezes a pessoa vai dizer, vai se surpreender, poxa vida, você está voltando, obrigado. E aí quem é que é glorificado nisso? É Cristo. Rapaz, a pessoa voltou com troco, eu passei o troco errado, é o crente, é o irmão. Vida diferente, né? Ou seja, honestidade. Outra realidade, irmãos, nas relações dos créditos. Uma triste realidade são os bancos, os banqueiros, é um exemplo disso. Infelizmente, lucram e lucram muito, enriquecem muito, extorquindo, usurpando, sugando o nosso sangue, né? Mas responderão diante de Deus, diante disso. Cada um responda por si. Ah, pastor, os banqueiros tiram tanto, é verdade. Como você diz, faz prática, né? É o mundo, é o business, é o mundo comercial. E aí tira vantagem do crédito, né? Ele empresta dinheiro com juros abusivos. Chega lá no aposentado e diz, olha, eu tenho um crédito pré-aprovado para você. Vai tirar sua alma se deixar. E muitas vezes desonestamente, é verdade. Mas também, essa relação se dá às vezes no sentido inverso. A usura, a desonestidade também, né, daquele que usa o crédito. Isso é mais comum do que a gente imagina. Eu compro e não pago. Tem problema não, daqui a 5 anos a dívida prescreve. Pedi um empréstimo, mas tem problema não, deixa os juros correr, daqui a 5 anos, eles vêm, negociam comigo, eu pago uma merreca, está tudo certo. E se eu não pagar nada, depois de 5 anos a dívida prescreve e acabou tudo, meu nome sai do SPC. Isso é a prática que as pessoas fazem. Tem um cartão de crédito, depois a dívida está imensa, bloqueia, deixa para lá, não tem problema não, depois a dívida se apaga. Não é realidade? É a vantagem, mas espera aí. Ah, mas o banco enriquece, não interessa, eu não posso justificar o meu pecado com o pecado do outro. Se o outro peca, se o outro é desonesto, se o outro, né, usurpa, se o outro suga, cada um responderá diante de Deus. Apocalipse fala isso. Capítulo 20, e foi aberto o livro das obras, e cada um vai ser julgado pelas suas próprias obras, serão condenados por isso. Cada um vai responder pelos seus atos. Agora eu não vou agir de forma desonesta porque vivo num mundo desonesto. Eu não vou ser desonesto porque o sistema é desonesto comigo, porque eu me igualo a ele, e eu não fui chamado para fazer parte disso, você também não. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser diferente. Os mandamentos de Deus é a nossa regra, os mandamentos de Deus é o nosso padrão de moralidade, que diz respeito ou reflete o caráter do próprio Deus, e é por isso que eu vou me reger. Comprou, paga. Nome no SPC, nome sujo, dando calote, não pode, irmãos, isso não existe. Eu não estou dizendo aquele que vive a crise acontece, ninguém, às vezes, a gente não quer, mas acontece, você fez uma compra, você se endividou, às vezes você errou, rapaz, eu fui irresponsável, eu fui negligente, entrei numa dívida e está difícil agora, acontece, pode acontecer, você errou, às vezes também você desempregou, o imprevisto aconteceu,
seu nome está lá, né, sujo, seu nome está lá preso, você está devendo, rapaz, não tem como pagar, vou negociar, vou esperar mais na frente, folgar um pouquinho para resolver isso. Eu não estou falando desse caso, mas alguém que realmente tem um coração, que está constrangido com isso, que quer resolver o problema, que não quer pendência no nome, né, que vai tentar resolver, vai tentar solucionar o problema de alguma forma, vai querer quitar de alguma forma, ele não quer isso, eu não estou falando disso. Esse não procurou. Eu estou falando daqueles que fazem premeditadamente, aqueles que fazem de forma irresponsável, e aí diz assim, tem problema não. O que é isso? Você comprou, o banco pagou por você, a empresa pagou por você, ela lhe emprestou o dinheiro, você não pagaram, você está fazendo o quê? Furtando, você está usurpando o que não é seu, o dinheiro que não era seu. Não importa se o banco é milionário e não vai fazer falta, não me interessa, não é seu. Não existe Robin Hood do rico para os pobres. Esse conto que a gente aprendeu, Robin Hood, então está tudo certinho, se tirar dos ricos para os pobres, então vale. Isso não existe, é pecado também. Ainda que os ricos, ainda que as empresas, ainda que os políticos, ainda que eles usem desonestidade, eles respondam diante de Deus. Eu responderei por mim, pelas minhas atitudes. E aí, por fim, irmãos, a gente percebe que de forma prática isso está presente no nosso dia a dia e nós nos constrangemos com isso, porque isso nos rodeia. Nós somos tentados muitas vezes por esses aspectos, e tudo isso também traz uma perspectiva espiritual sobre essas questões. Como assim, pastor? Quando nós enveredamos por esse caminho, quando alguém quebra o 8º mandamento, que é não furtar, ou melhor dizendo, quando quebra o mandamento que é furta, ou tira vantagem, que usa da desonestidade para ter lucro, peca contra o Senhor, peca contra Deus que é santo, e não tolera a impiedade, que é justo, que não tolera a injustiça. Como um Deus santo e um Deus justo, olha para a minha atitude. Como um Deus santo e justo que não se corrompe, que aborrece a iniquidade, a injustiça, a corrupção, como Ele olha para as minhas atitudes. Então nós pecamos contra Deus. A obtenção desonesta também afronta a Deus. E um dos aspectos é porque, irmãos, ela diz respeito também, numa análise mais profunda, da falta de confiança em Deus. Quando eu quero tirar vantagem, quando eu quero lucrar, quando eu quero obter, quando eu quero enriquecer, ou por mínimo que seja, quando eu quero tirar alguma vantagem de algum bem, em última análise, de forma mais profunda, a gente não percebe, mas isso é uma falta de confiança num Deus que pode prover todas as minhas necessidades. Deus me chamou, me escolheu, me salvou, me redimiu, a mim e a você. Deus, Ele é o provedor. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor vai dizer, olhai para as aves do céu, o lírio do campo, elas não juntam em celeiro, o Pai provê para elas. Nem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Deus também cuida de vocês, homens de pequena fé. Quais de vocês, homens falhos e imperfeitos, e um filho pede pão, vai dar pedra, ou pede peixe, e lhe dará uma cobra? Quanto mais Deus. Então Deus é o Deus que provê. Eu tenho um Deus que é provisão na minha vida, eu não preciso me fazer utilizar de meios escusos, imorais, indecentes, para ter vantagem alguma, porque eu tenho um Deus que provê as minhas necessidades, eu tenho um Deus que me dá, eu não preciso obter nada em cima do prejuízo de ninguém, porque o Deus que eu sirvo me concede aquilo que preciso, eu preciso confiar no Deus da provisão. E quando eu assim ajo, eu estou negando, eu estou duvidando, eu estou perdendo a confiança, eu tenho que usar de outros meios para poder ajudar, porque Deus não é suficiente, ou Deus não está me dando o suficiente, Deus não está me provendo daquilo que eu preciso, então eu usarei de meios escusos para obter. Ah, pastor,
Mas tem coisas que eu queria ter e ainda não tive, Deus não me deu, não importa se Ele não lhe deu, talvez porque não chegou o momento, talvez não seja bom para você, ou talvez você também não fez pelos meios necessários para obter isso. Além do que, irmãos, subtrair, além de ser um pecado porque é uma falta de confiança a Deus, subtrair algo de alguém é você tirar aquilo que Deus não deu a você, mas deu a outro. Se eu tiro vantagem ou subtraio algo de vã, eu não só estou pecando na minha confiança num Deus que pode me dar o que eu desejo, mas também estou tirando naquilo que Deus deu a Ele, não a mim. Isso é uma afronta à soberania de Deus, porque se Ele não me deu, Ele não permitiu que eu tenha ainda. Talvez eu não fiz por onde, porque também a responsabilidade humana, a soberania de Deus, mas a responsabilidade humana, Deus abençoa, Deus faz prosperar, mas eu também tenho a minha responsabilidade. Trabalhe, se esforce, se empenhe, lute, faça a sua parte. E Deus acrescentará a parte dele. Deus fará aquilo que você não pode fazer. Deus te fará prosperar. E Deus te dará aquilo que Ele sabe que é o melhor para você. Soberania de Deus e responsabilidade humana, uma sem anular a outra. Mas quando eu tiro algo de alguém, eu estou tirando algo que Deus deu. Pastor, mas não, o que vem do ímpio não foi Deus que deu. Tudo é de Deus. Não há nada nesse mundo que não seja de Deus. Até o que está na mão dos ímpios. Pastor, como assim? Tá. Você acha que as riquezas desse mundo é do ímpio, é de Satanás? Satanás não tem nada. Foi dado a ele o poder sobre este mundo, não o planeta, mas o sistema humano, carnal, pecaminoso. Ele tem um poder, tempo marcado e limitado, e depois ele vai perder completamente esse poder, mas tudo é de Deus, a vida e tudo que existe, e até o que o ímpio tem, ele prestará conta diante de Deus, tudo, vida, recurso, talento, tudo vai prestar conta diante de Deus. Então, como eu disse, cada um responda por si. Ah, mas usou de meios escusos, responderá por si. Ah, mas o diabo dá e acrescenta, ele responderá por si. Se ele usou de meios desonestos, se o diabo está concedendo através do pecado, através de ações malignas, eles responderão. Satanás já está condenado, e o homem também responderá pelas suas ações. Então, irmãos, subtrair algo de alguém é afronta à soberania de Deus. E aí o que a gente aprende aqui? Que nós devemos viver satisfeito com o que você tem, seja satisfeito com o que é seu, e cuide do que é seu. Abre para mim aí, 1 Tessalonicenses, por favor, cabine, 1 Tessalonicenses 4, 11 ao 12, nós já estamos terminando. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, é o que diz, Paulo diz aqui aos irmãos em Tessalônica: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Seja satisfeito com o que você tem, trabalhe, se empenhe, viva de forma honesta com aquilo que Deus lhe deu. O problema, irmãos, nasce no coração do homem. A insatisfação, a ingratidão, a inveja, a cobiça, o amor à riqueza, a vaidade, o orgulho, o endeusamento. Eu estou no centro. E aí percebe como isso dialoga com os outros mandamentos que a gente falou lá no início: o homem como centro, a adoração a si mesmo, ao Deus da riqueza, a Mamon, tudo está conectado. Então, o problema nasce no coração, o amor à riqueza, o amor às coisas. 1 Timóteo 6,10, põe na tela aí, 1 Timóteo 6,10 vai nos dizer uma verdade que você já sabe muito bem. E qual é? Vamos lá, 1 Timóteo 6,10 aí, cabine. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Satisfação com o que Deus me deu. Eu não estou dizendo, irmãos, que
nenhum extremo nem outro. Neoconformismo. Então eu não vou me esforçar, não vou trabalhar, eu não vou lutar, porque Deus vai me dar o que Ele quiser me dar. Não é isso que a gente está dizendo. A sua parte Deus não fará. Estude, trabalhe, se empenhe, faça a sua parte. Deus fará prosperar o trabalho das suas mãos e Ele acrescentará sobre a tua vida aquilo que Ele tem preparado para você, na proporção que você pode suportar. Aprenda isso. O sábio diz isso lá em Eclesiastes: Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me esqueça de Ti, nem a pobreza para que eu não blasfeme. Ou seja, me dê o equilíbrio, Senhor. Paulo também vai dizer: eu aprendi a viver na fartura, aprendi a viver na escassez. Aprendi isso na minha vida. Porque de repente, se Deus me der muito, Binho, eu posso não saber lidar com aquilo que Deus tem me dado ali. Daqui a pouco me ensoberbecer. Daqui a pouco aquilo ali vai subir ao meu coração. E eu sei. Então eu digo assim: Senhor, me dê. Que ninguém, eu não peço. Senhor, me abençoe. Agora, o Senhor sabe até onde eu posso ir. Eu não sei. Eu não conheço. Mas o Senhor conhece o meu coração. Então, Senhor, me dê até onde eu posso suportar. E lute, se esforce, se empenhe, confie no Senhor, mas acima de tudo, seja satisfeito. Deus tem me dado X, louvado seja Deus por X. Deus tem me dado este carro, louvado seja Deus pelo carro. Se Ele quiser me dar 2, Ele quiser me dar um carro importado, se Ele quiser me dar o carro da última geração, Ele vai me dar para a glória do nome dEle, mas sou satisfeito pelo que tenho. Deus me deu esta casa, eu poderia morar num palacete, numa mansão, mas eu sou satisfeito por aquilo que Deus tem me dado. Eu não vou cobiçar, eu não vou querer extorquir, eu não vou querer tirar de ninguém, eu não vou querer a casa de ninguém. Eu estou satisfeito com o que Deus me deu. Sou feliz com o que tenho. Sonhar a gente pode, desejar a gente pode, mas nós não podemos permitir que esse desejo desenfreado nos leve ao furto, a obter vantagem em meios escusos, faltando a confiança, a dependência, a gratidão diante de Deus. O antídoto, irmãos, para isso, o antídoto para o 8º mandamento, não quebrar o 8º mandamento, é a gratidão e a satisfação. Todo aquele que é grato e satisfeito, ele aprende a viver com o que tem, de forma feliz e satisfeita. E aí eu nos desperto para uma coisa: atenção para essa geração. Nós estamos pecando e falhando nessa geração que nós estamos formando hoje, pais, educadores. Nós estamos preparando uma geração que tudo o que eles querem, a gente tem que dar. A gente está criando uma geração ingrata, insatisfeita, murmuradora, que tudo que vê quer, e vai atrás do que quer, não importa as consequências. Se necessário pisar nos outros, eu vou pisar. Se necessário tirar dos outros, eu vou tirar. Mas o que eu quero é meu. Seja o bem, seja o amor de uma pessoa, seja o cônjuge, a namorada, seja lá o que for, seja o que for, eu vou atrás do que eu quero, porque o que eu quero eu tenho que ter. Se eu olho, eu vou tirar, não importa como. Se eu não tiver condição de comprar, eu vou subtrair de alguém. Infelizmente, porque é uma geração que não aprende a ser satisfeita e grata. E as nossas crianças, por exemplo, elas precisam ser educadas assim. Se nada, meu filho, seja grato, papai não pode lhe dar, mas seja grato pelo que você tem. Minha esposa, eu não posso lhe dar isso, mas seja grato pelo que você tem. Meu marido, você não tem isso, mas o que você tem não é suficiente para que a gente seja feliz. Tem que ser assim. E eu sempre brinco no discipulado, né? Toda criança vive essa fase. Qual é o menino e a menina que vê um negócio do coleguinha e às vezes vai lá e pega? Toda criança vivencia isso. Ei, rapaz, isso é pecado. Me lembro até hoje de um episódio na minha vida, irmãos, eu era garoto, acho que tinha uns 5, 6 anos. Fui na casa do meu primo, e aí brincando, e vi um brinquedinho lá do meu primo, né? E gostei do brinquedinho, uma besta, coisa pequena. Não me lembro se eu acho que foi uma pistolinha, um negocinho lá, coisa banal. E aí eu me lembro que eu gostei tanto, e na hora de arrumar o brinquedo, não lembro os detalhes, porque eu era muito menino, ó, bolso. E aí cheguei em casa, é meu. Aprendi esse mandamento na prática, logo pequeno.
Cheguei em casa que a irmã Vera olhou e disse: que é isso aqui? Isso aqui não é seu. Não me lembro mais os detalhes, eu era muito pequenininho, né? Garoto, acho da idade de Gabriel, mais novo, 5, 6 anos. Não, mas olha, não sei o que, porque eu gostei. Aí eu levei uma bronca da irmã Vera, o pastor Alberto, olha, me deu uma bronca também. Isso é pecado, isso é furto, isso é roubar, isso não é seu. E aí, irmão, me deixou, né? E de fato, a gente não pode passar a mão, não é? Isso é roubo. Você não é ladrão, não. Eu não estou criando você para isso interessa a palavra de Deus, olha porque é a palavra de Deus. E você vai ligar. Era a casa do meu primo. Você vai ligar para sua tia, vai pedir desculpa e vai dizer o que você fez. Irmão, pelo amor de Deus. Foi uma das piores vergonhas, mas aprendi a lição. E aí eu liguei. Aí minha mãe, olha, ele quer falar um negócio. Venha. Não, fala senhora. Não, fale você. Ô tia, é porque eu peguei um negócio do meu primo. E aí minha filha, tá certo, meu filho, depois você me dá, tem problema não, tá perdoado, tá desculpado. Eu falei com meu primo, pronto, nunca mais faça isso na sua vida. Aprendi. Criança, faz isso. Mas a gente vê o menino, isso é de quem? Tu pega ação. Esse menino é parada. Acabou-se, morreu o boi. Muito bem, esse menino vai crescer e vai achar que isso não é nada demais. Então a gente precisa ter muito cuidado. Outra coisa importante, irmãos, quando a gente entende isso, que eu não posso subtrair nada de ninguém, que eu preciso depender de Deus, e aí eu entendo. E o antídoto disso, além da gratidão, é entender que quando eu dependo de Deus e quando eu compreendo isso, eu não vou subtrair de ninguém. Veja que coisa bonita o Evangelho faz, a palavra de Deus faz. Eu não vou subtrair de ninguém. Eu aprendo a dividir aquilo que Deus me dá. Eu não preciso tirar nada de ninguém. Eu divido aquilo que Deus tem me dado. Eu não aprendo a subtrair, eu aprendo a dividir. E quando eu divido, eu aprendo que Deus multiplica. O menino com 5 pães e 2 peixes, ele dividiu, e o que Jesus fez? Multiplicou. Deus não quer que você subtraia, Deus quer que você divida, e quando você aprender a dividir, Deus vai multiplicar na sua vida. É para isso que nós somos chamados, é para isso que o Senhor nos chamou, para servir, para multiplicar. Por fim, meu irmão, vem a pergunta para a nossa reflexão. Será que já caímos no 8º mandamento em algum momento da nossa vida? Ou temos falhado em alguns aspectos? Será que temos sido confrontados por essa palavra? E aí a gente percebe que sim, de alguma forma ou de outra. Na verdade, a gente percebe que todos os mandamentos até agora não tem um que a gente escape. Nenhum. E aí chegamos à conclusão: miserável homem que sou. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, o novo Adão, que veio para nos redimir, que veio para nos perdoar, que veio para nos justificar, que veio para mudar essa natureza pecaminosa e pôr em nós a nova natureza de Cristo Jesus. Por isso que louvado seja o nome de Jesus, irmãos, que nos transformou e que nos apresenta agora um novo padrão. Filho, o meu padrão é esse. Por isso que vivamos como Jesus, cumpriu a lei em tudo, foi perfeito em tudo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, disse o Senhor. E aí essa justiça ele põe sobre mim. Pastor, eu pequei, pastor, eu tenho pecado, pastor, eu errei, tenho errado nesse mandamento e em alguns outros. O Senhor é fiel e misericordioso para perdoar os nossos pecados, apagar e lançar no mar de esquecimento, dizer: filho, não peque mais, eu não te condeno, agora não peque mais. Ele tira a nossa culpa, e tirou na verdade, e cravou na cruz do Calvário, e põe sobre nós a sua justiça, para que a gente ande em novidade de vida, para que a gente ande em justiça e retidão, lutando contra o pecado, lutando contra a desonestidade, lutando com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Amém? E concluo lembrando a você, que é interessante que Jesus foi crucificado como um malfeitor, crucificação no meio de 2 ladrões,
ele foi colocado como lá, um salteador, um ladrão, que ele não era, mas ele estava no meio lugar e no seu, não esqueça disso. E no meio de 2 ladrões, e um chega assim a dizer: eu mereço isso aqui, mas o Senhor não, me perdoe. O outro nem nessa hora se arrepende, mas aquele que diz: Senhor, tenha misericórdia, alcança a misericórdia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que bendito seja Deus, porque quando nós somos confrontados pela palavra de Deus e enxergamos o nosso pecado, nós podemos nos chegar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia do meu pecado, das minhas fraquezas, e me socorra, e produza em mim um espírito reto, inabalável em ti, como disse o salmista Davi. Que Deus, pois, nos ajude em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar, encerrando este culto na presença do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, graças a Deus que Jesus veio para mudar a tua vida.